o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Aqui nesta lição, o nosso comentarista dá um salto quântico referente à trajetória missionária do nosso apóstolo. Nesta lição, o comentarista apresenta a preocupação do apóstolo Paulo na preservação da sã doutrina, no combate às heresias e deixando bem claro a sua posição no que diz respeito aos seus filhos na fé, o cuidado com eles em particular. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Conselho do apóstolo Paulo para os seus filhos na fé. Traçando um paralelo com os dias atuais, que hoje este cuidado possa existir e a fiscalização de sempre estar atento ao grande índice de heresias que tem surgido nestes últimos dias e tem entrado nas igrejas sorrateiramente, sem perdoar A ou B ou Y. Então, cuidado por manter as doutrinas tem sido crucial desde os dias do apóstolo Paulo até os nossos dias. Que missão a igreja tem cumprido no decorrer destes milênios? Manter seus fundamentos não tem sido fáceis. No meio de tantos tiroteios, no meio de fogo cruzado, não tem sido fácil. Apesar de estarmos presenciando o apogeu das ideologias no século XXI, não tem sido fácil, muito difícil, difícil mesmo. E traçando um paralelo com a nossa lição, em busca do nosso contexto bíblico, até porque a nossa lição, pelo tema, você já dá para perceber com clareza que é um tema doutrinário. Então, como combinado, nós vamos buscar o contexto que o nosso comentarista supostamente usou para a construção da lição estudada nesse domingo, que foi 12 de dezembro, o dia da Bíblia. Então vamos mergulhar e vamos construir esse contexto. Certamente esta foi a lição que tivemos um alto grau de dificuldade para unir as informações para a construção deste contexto, porque as informações são vastas e são muitas opiniões, são muitos pareceres, então fica muito difícil de fazer essa construção. Mas é possível sim, mesmo com tanta informação, organizar de uma forma que você possa organizar e entender facilmente. Vamos lá, vamos para a nossa leitura em sala, que está em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3 ao 6, versículo 11, e 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 14 ao versículo 17. É uma carta escrita de Paulo a Timóteo. Aí, como você pode ver pela leitura em classe, está as duas cartas, que é 1 e 2 Timóteo. Foram duas cartas redigidas a Timóteo. Agora nós vamos criar alguns questionamentos para que a gente possa responder. Primeiro, aonde Paulo estava quando escreveu a Timóteo? Em que cenário Paulo construiu a carta a Timóteo? Outra, Timóteo estava onde? 2 Timóteo, qual a construção de 2 Timóteo? Paulo estava onde? Timóteo estava onde? Como você está observando aqui no meu rascunho, à esquerda da sua tela, tem a referência de Atos capítulo de número 28, e eu discriminei como contexto de 1 e 2 Timóteo. É um contexto geral.
é aonde se remete à prisão domiciliar do nosso apóstolo Paulo. À direita do seu vídeo, você vai observar que, estando em Atos capítulo 28, a partir do versículo 1, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo em apuros. Aqui ele está indo em direção a Roma e, devido a um acidente, eles aportam na ilha de Malta. E lá, por 3 meses ilhados, eles conseguem uma embarcação vindo de Alexandria e assim chegam a Roma. E aqui eu quero deslizar para vocês a chegada dele em Roma, que ele não chega na condição de missionário, como a gente já falou isso bem atrás, ok? Ele chega na condição de prisioneiro. E Paulo é colocado em prisão domiciliar, onde nesta prisão ele tem liberdade para pregar o evangelho e para ensinar, mas dentro dos limites de Roma. Ou seja, ele está preso, prisão domiciliar, e nessa prisão ele passa 2 anos preso. É o que revela também o finalzinho do capítulo de número 28 de Atos. Bem no início do versículo 30, você vai ver o que eu estou lhe falando. E ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quanto vinham ver. Veja bem, ele está preso e no seu próprio cárcere. Ele aluga uma casa onde ele fica preso numa prisão custeada por ele. Isso é interessante, tá? Mas de qualquer forma, ele estava dentro de sua própria casa, dentro dos seus próprios limites, com toda a liberdade que o Estado lhe deu. E esta prisão é considerada a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. E a partir da sua libertação, pelo que a gente observa no desenvolvimento das Escrituras, ele viajou muito. Para isso, nós vamos para Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 15, versículo número 23. É a partir deste texto que nós chegamos à conclusão de que Paulo, depois do seu cárcere privado, ele viajou muito. Aqui, como você pode observar no versículo 23, ele deseja retornar ou visitar as igrejas as quais ele construiu, ele edificou, visitar os obreiros que estavam lá. E pela forma e pelo carinho que ele tem transcrevido nas suas cartas, um destes camaradas que Paulo tinha muita vontade, muito desejo de rever e de aconselhá-lo, era o discípulo Timóteo. Com isso, você já sabe que Paulo estava em Roma após o seu cárcere privado. Segundo o texto, nós vamos ver o pensamento de Paulo, que ele desejava ir à Espanha e, voltando da Espanha, passaria por eles. Mas eles quem? Estão aonde? Então, são esse tipo de questões que a gente vai levantando. Então, é muito pensamento sobre a trajetória que Paulo traça pós-cárcere privado. Por exemplo, a nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, revista e corrigida, na introdução a 1 Timóteo, ela concorda de Paulo de Roma ter partido para a Espanha, e na Espanha ele faz o trajeto passando pela ilha de Creta e desembocando em Mileto, ou Efésios,
Subindo a navegação, segundo a rota marítima, o próximo porto é o porto de Troade e, em seguida, o porto de Filipe, ou Filipos, né? Que já é Macedônia. A verdade é que todos concordam que de Macedônia, Paulo escreveu 1 Timóteo, destinada a Timóteo, que estava em Éfeso. E em Macedônia, nesta carta, Paulo separa Timóteo para que ficasse na regência da igreja em Éfeso. Que ficasse na regência da igreja de Éfeso. Também ele separa Tito para reger Creta, de Macedônia. Então, para isso, eu vou ter que levar vocês para o mapa para a gente fazer este rascunho, para a gente ter um entendimento. Tá? Você pode conferir aí, se você tiver uma Bíblia do estudo pentecostal, revista e corrigida, na introdução a 1 Timóteo, você vai ver lá, se não me foge a memória, na seção dos panoramas. Tá? Você vai encontrar essa descrição que ela faz, pontuando Paulo ter ido à Espanha e de Espanha ter traçado o seu trajeto em direção a Creta e assim sucessivamente. Vamos para o mapa. Vamos usar este mapa, até porque não tem um mapa a partir da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Este aqui é um mapa que desenha o Império Romano, tá? Mas nós vamos usar ele para traçar o que os comentaristas da Bíblia do Estudo Pentecostal têm desenhado para nós, de uma forma mais simples. Não é difícil traçarmos uma rota marítima, né? Usando o que o texto das Sagradas Escrituras nos revela. E a rota sugerida para traçarmos no pensamento que construímos anteriormente é baseado praticamente na rota que o apóstolo Paulo, se deslocando de Jerusalém em sentido a Roma, né? Qual a rota? Que rota seria mais provável? Seria essa. Este ciclo se remete à ilha de Malta. Malta está em algum lugar por aqui, nessa encruzilhadazinha. Isto é Atos, capítulo de número 28, ok? Isso é só para a gente ter uma noção. Então vamos desmanchar aqui a partir deste princípio, tá? Então, segundo o comentarista, a introdução da primeira carta a Timóteo na Bíblia Estudo Pentecostal, Paulo, vamos aqui fazer o rascunho para você. Paulo parte de Roma em sentido à Espanha, ok? E no retorno ele segue em direção a Creta. Vamos desfazer aqui para nós voltarmos para o mapa. Acompanhe o mapa aí de pertinho, como você pode observar. Ok? Está aqui. Vamos refazer o trajeto. Creta. Essa é a primeira parada. Mais ou menos essa é a localização. Deixa eu só abrir mais o mapa, para a gente ter uma visão aqui melhor do que se diz respeito às outras regiões. Então temos a parada de Creta. O texto, pelo que já acompanhamos nas outras lições, Éfeso tem um posto, mas também um pouquinho abaixo tem Mileto. Este porto de Mileto é o que é mais acessível a esta parte do Mediterrâneo.
Então, supostamente, Paulo estaciona em Mileto. Enquanto isto, o nosso amigo Timóteo, apóstolo ou discípulo, filho na fé de Paulo, está em Éfeso. Mas como Paulo segue em direção à Macedônia, o próximo porto, segundo as cartas anteriores, seria o porto de Troade, que está mais ou menos aqui nesse desfechozinho. Então é a rota mais provável, a rota marítima mais provável que Paulo, em curso, traçou em sentido à Macedônia, né? Tecnicamente, Filipe. Até porque a rota marítima sempre era baseada o mais próximo possível da costa. Então, não era possível arriscar, né, pelas construções das embarcações em águas desconhecidas. Então, essa é a mais provável rota que Paulo, de Roma, né, segue em direção a Filipos, ou a Macedônia, como o texto vai nos relatar. Que texto? Texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3. É por conta deste texto é que chegamos a este pensamento. Versículo de número 3. Como te supliquei que ainda continuasses em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Tem algo muito interessante neste texto, porque quando você lê este texto, remete-se de que Paulo está partindo para a Macedônia. Então, desconstrói tudo que falamos anteriormente, que foi da Macedônia, que Paulo escreveu a Timóteo, e que foi de Macedônia que Paulo, através da sua carta, ele instituiu Timóteo como líder ou o encargo da igreja de Éfeso. E quando você compara este versículo com todas as outras traduções, também dão este pensamento. Que vê, observe novamente o versículo. Quando parti para a Macedônia. Então, deixa claro que de um destes portos, seja o de Mileto, seja o de Éfeso, seja o de Troade, né? Ou possa ser o de Creta, pela essa interpretação, ele está partindo em sentido à Macedônia. Então, desconstrói totalmente o que nós estamos construindo, que foi de Macedônia que ele escreveu. Aí eu recorro a outra tradição, porque nenhuma das outras traduções sustentam o que eu estou passando para vocês aqui. Aí eu encontrei a sustentabilidade do meu pensamento, né, numa edição síriaca, tá? A Peshitta, uma boa versão. Olha como a narrativa, a construção do versículo nessa versão é diferente e fica mais fácil de você entender, confirmando o pensamento de que foi de Macedônia que Paulo escreve para Timóteo e foi de Macedônia que ele intitulou Timóteo como líder da igreja em Éfeso e Tito em Creta. Mas é outro assunto. Vamos lá. Versículo de número 3. Já está no início do versículo. Como diz: quando estive em Macedônia. Você está vendo a diferença da leitura do versículo? Quando estive em Macedônia, eu te supliquei que permanecesses em Éfeso, para que ordenasses
alguns que não ensinassem doutrinas diferentes. Então aqui eu tenho a confirmação, sem interpretações variáveis, de que Paulo de Macedônia é que escreve a Timóteo em Éfeso. Então esta foi a melhor simulação que pude desenvolver para que você pudesse entender o contexto da nossa lição produzida pelo nosso comentarista, para a apresentação do conteúdo à igreja, sempre com a preocupação de manter as doutrinas bíblicas de acordo com a construção bíblica, sem variação, sem interpretações relativas, sendo fiel aos textos sagrados, e a preocupação em quem a transmite, em quem ensina, os líderes, particularmente os pastores, porque são os que estão à frente das congregações e são alvo deste sistema que é uma verdadeira máquina de destruição de reputação. Você remonta esse pensamento do jeito que você achar melhor, são muitas ideias, não existe nada concreto além deste texto. Então, o que a gente pode construir é com base nas vias fluviais, né, que eram usadas no período do Império. E estes são os principais portos e certamente é o mais provável que tenha acontecido. Uma coisa é certa, é que você sabe em que cenário ou a história que eu quero chamar sempre Timóteo de apóstolo, né? Mas do filho do apóstolo, Timóteo, filho da fé, protagonista da lição de número 11. Né? Aqui você tem uma resposta, você tem uma posição em que ele se encontra neste contexto geográfico. Que Deus abençoe e continue nos abençoando. Lição de número 11.